é um prazer estar aqui, né, no programa Direto ao Ponto, né, para estarmos falando aí sobre essa temática que é política sobre as drogas, né, um tema aí bem abrangente e que atinge a maior parte hoje da população e das famílias brasileiras. Valdo, você é um cara que quando bota a mão em alguma coisa funciona. Já demonstrou isso em várias atividades, no governo, em outras, nas atividades pessoais. Aí você entra nessa seara que é complexa, que independe só de você para ter resultados. Como é que está sendo essa experiência? Sérgio, essa experiência tem sido muito, muito agradável. Na verdade, assim, tudo que nasce do coração do homem, um idealismo, né, com vontade de fazer, automaticamente é prazeroso, né? Falar sobre política, sobre drogas ou atuar na área, que a gente sabe que é uma área muito difícil, que atinge hoje grande parte da população brasileira e principalmente os nossos jovens, né? E eu que assim, transitei dentro de todo esse meio, né, não como usuário, mas tendo amigos ou tendo às vezes conhecidos que fazem uso de algum tipo de entorpecente, para a gente é muito gratificante atuar nessa área, né? E eu tenho aí feito um trabalho há 3 meses junto à superintendência e eu tenho realmente assim me contagiado com a ação propriamente dito. Porque cada uma das pessoas usuárias, elas têm uma história para contar, né? Eles são filhos de alguém, são pais de alguém ou mãe de alguém. Todos eles, né, são figuras que têm as suas histórias bem peculiares e que é muito interessante você fazer parte desse universo. Eu gosto muito de ser humano, né? Gosto da parte do idealismo, de que a gente pode melhorar o contexto onde estamos, quando a gente pode fazer o melhor dentro daquilo que a gente pode fazer para ajudar outras pessoas. E dentro da minha profissão, eu sempre busquei muito isso. Eu acho que reconhecimento ou propriamente o saldo financeiro, o recurso, aquilo que você recebe tem que ser em decorrência do trabalho. Então, primeiramente o trabalho e necessariamente depois as outras coisas. E como eu disse, sou um idealista por natureza, é o que me move. Então, assim, trabalhar com políticas sobre drogas no Estado, eu vejo como um grande desafio, que é transformar o nosso Estado numa referência nacional de políticas sobre drogas e podermos salvar várias pessoas desse contexto. Já tem algum resultado prático ou ainda estamos só plantando, Valdo? Não, nós já temos bastante resultado prático, Sérgio. Na verdade é o seguinte, uma das maiores ações que nós temos que desenvolver, como você disse, da dificuldade que é falar sobre um tema tão abrangente, é unir toda a sociedade, tanto civil quanto organizada, em cima da temática. O que acontece que vislumbramos hoje, visualizamos, é que várias entidades civis, né, sociedades organizadas, faziam seus trabalhos isoladamente, né, as comunidades terapêuticas, igrejas, né, e as próprias pessoas voluntárias. O grande papel do Estado é unir todo mundo em torno de uma política voltada para esse tipo de temática, tanto a política de prevenção, que eu acho que ela começa nas escolas, que ela começa na família, e o tratamento propriamente dito, que é o resgate do cidadão, esse que a gente vê pelas ruas perambulando, esse que já está sem condições nenhuma e muitas vezes é desprezado totalmente pela sociedade, porque hoje a sociedade, pelo grau de dificuldade que tem se tratar um dependente químico, nós às vezes preferimos esquecê-lo, mas nós não podemos esquecer que essas pessoas são seres humanos, tudo que há em volta do uso de entorpecentes, que é os pequenos furtos, os roubos, a violência, tudo está condicionado, boa parte, ao uso de dependência química. Então, hoje nós estamos clamando para o terceiro setor, para a transversalidade dos setores públicos, para que a gente possa aí unir forças, todo mundo, e falar abertamente, porque hoje o que a gente sente muito, Sérgio, é que o pai de família, a mãe de família, muitas vezes ele é desconhecedor da situação de drogas. Muitas vezes ele é acometido na família, às vezes por falta de conhecimento, né? De poder identificar o primeiro momento, a mudança de comportamento do filho, né? Saber o que está acontecendo da realidade dentro da casa dele, qual o grupo que o filho dele frequenta, né? Que tipo de vida que o filho dele está levando. E muitas vezes, quando o filho já está fazendo o uso propriamente dito, o pai se envergonha porque ele acha que ele foi incapaz de gerenciar a educação do seu filho. E isso não é uma verdade. Hoje a droga é decorrência de uma série de fatores do qual a família sozinha não consegue cuidar. Então ela precisa dos mecanismos de ajuda e é isso que a gente pretende fazer. Unir todo mundo em torno da temática, porque é um trabalho de grupo, é um trabalho de ajuda. É um trabalho da sociedade, né? Como um todo, é isso? Sem dúvida. Valdo, aí é o seguinte, nós temos no dia a dia um histórico
nacional e mundial de violência, principalmente a violência dentro de casa. É o filho que mata o pai, é o pai que mata o filho, é a mãe e o pai se matando dentro de casa e tal. A droga, ela entra na família porque a família está desestruturada, ou a família está desestruturada por causa da droga? As duas coisas acontecem. As duas. As duas coisas, as duas vertentes acontecem. Hoje nós vivemos um processo social muito rápido, muito dinâmico. Os pais de família hoje, antigamente, geralmente a mãe cuidava do filho, ficava o tempo todo em casa. Hoje a mãe também tem que sair para trabalhar, para ajudar a prover, né, o sustento familiar. Então pai e mãe fora, ausente, trabalhando, filho criado com muitas vezes com empregado ou instituições que não conseguem dar atenção devida, né, filho sendo criado com mecanismos de informática, com internet, com muito conhecimento, uma sobrecarga de conhecimento muito grande, e muitas vezes a carícia essencial dele faz com que no futuro ele possa recorrer a grupos, a colegas, a vários mecanismos de fuga, né, que é quando ele se torna um revoltado, muitas vezes na pré-adolescência ou na própria adolescência. Então, assim, base familiar é tudo, né, nesse contexto. Então, assim, ao primeiro momento, uma base familiar é óbvio que é um mecanismo preventivo, porque filho feliz e que tem diálogo com os pais e que fala sobre a temática abertamente, ele sabe a vulnerabilidade que ele poderia ter e ele passa a não ser um usuário. Como também acontece de famílias serem desestruturadas, por quê? Porque o filho passa a fazer o consumo dentro das escolas, dentro do grupo, volta revoltado para dentro de casa, vira motivo de conflito de pai e mãe, né? Automaticamente os pais, a mãe ou o pai saem em defesa maior desse filho, vira um conflito familiar, esse filho muitas vezes ele é expulso de casa, né? Se torna muitas vezes um morador de rua ou coisa desse tipo. Então, assim, as drogas, ela está muito ligada à violência doméstica, ao abandono e aos conflitos familiares. Então, se você tiver uma família bem instruída, né, que tem uma base legal, que tem um diálogo aberto sobre o assunto, que os pais possam, como eu já disse antes, identificar mudanças de comportamento nos filhos, né, porque a criação, geralmente, dos pais, ele sempre acha que está acertando, mas às vezes o contexto social ou o próprio equilíbrio emocional do filho às vezes não é visualizado como deveria. Então são as duas coisas que precisam ser o tempo todo trabalhadas. Bom, qual é o trabalho que você faz? Como é que é o nome do projeto, Valdo? Tá, o projeto é o seguinte: hoje nós temos a Superintendência de Estado de Político de Álcool e Drogas. Nós lançamos recentemente 3 projetos, né? Nós estamos lá há apenas 3 meses. Estamos construindo um novo formato de superintendência, que era a antiga Superintendência da Paz. Então hoje, como eu disse, essa transversalidade de governo, nós temos envolvido todas as secretarias e todos os órgãos. A princípios, para poder chamar a atenção de todo mundo para essa temática, nós criamos 3 projetos de imediato. Um deles é um projeto Acolher, que é voltado para moradores de rua em situação de risco, para que a gente possa fazer redução de danos. Então é abordagem de morador de rua, fazendo com que ele conheça a rede de atendimento, que a gente possa estabelecer vínculo com ele e a partir daí encaminhar ele para comunidades terapêuticas parceiras e fazer com que ele possa iniciar um tratamento. Então esse é o projeto Acolher. Um outro projeto que a gente está desenvolvendo nos bairros, lançamos ele no Espaço Alternativo no mês de agosto. Agora, no dia 20, ele vai ser lançado no bairro Cidade Nova, em Porto Velho. Ele vai percorrer, a nossa intenção é que o ano que vem ele percorra quase todos os bairros da capital. Ele é um evento que são 3 dias que a gente vai para o bairro. Então, um dia a gente faz as escolas, a gente varre as escolas com a questão dos alunos, sobre o conhecimento, abertamente sobre o assunto, falando sobre cada droga, sobre cada complicação. É um bate-papo e uma interação, um papo da hora, digamos assim, numa linguagem jovem, do jovem para jovem, né? E a partir dali a gente conscientiza a família sobre a rede, todo o sistema de saúde no qual ela pode procurar. Lá na CEPOAD nós temos os Anjos da Paz, né, que vão até as residências de forma muito discreta para poder estar ajudando. É uma equipe multidisciplinar, com psicólogo, psicoterapeuta, assistente social. E aí esse trabalho do Acordar, nós vamos para os bairros e ficamos lá. E no último dia, que é o 3º dia, nós levamos shows culturais. Nós levamos uma parceria com a Secretaria de Esporte, com a Secretaria de Saúde, com todas as demais secretarias. Nós levamos serviços para a comunidade. Para quê? Para juntar toda a comunidade dentro da temática que é drogas, problemas de todos. Por que problema de todos? Porque envolve todos nós, né? E o último dele, né, que é o 3º programa que a gente lançou também, que é o Papo da Hora.
história, que é usar as redes sociais hoje, que é onde o jovem está o tempo todo, para que a gente possa interagir com ele e dar as informações e esclarecimentos necessários. Tem muitos casos em que os jovens entram para o mundo das drogas por desconhecimento ou por falta de informação. Ele vai se aproximando, daqui a pouco começa a fumar, daqui a pouco alguém oferece, ou ele já está conscientizado que ele está correndo esse risco todo? Na verdade, o jovem, ele é sempre um desafiador, né? Acho que todos nós passamos por isso na nossa época, claro. Quando a gente nos recordar, né? É tipo assim, nós somos sempre, o jovem, ele tem por si só, ele ser autossuficiente, ele está se descobrindo no mundo, é quando ele está saindo da dependência do pai e se sente autossuficiente. Na cabeça do jovem é o seguinte, as drogas podem me levar a um mundo novo, onde eu posso conhecer coisas que eu não conhecia. Ele sempre se sente autossuficiente, que tipo assim, comigo eu vou usar uma vez ou duas, mas quando eu quiser eu paro. Eu paro a hora que eu quiser. Eu não vicio. Outra coisa, muito jovem entra para ser aceito, né? Ele começa a frequentar um grupo e se ele não fizer parte daquele grupo, se ele não usar aquela substância, eu vou ser o careta da história, eu não vou ser o cara legal, né? Então, para isso eu tenho que usar. E a grande armadilha das drogas é essa, tipo, eu uso uma vez, acho que eu não vou viciar. A partir dali eu uso uma segunda vez, uma terceira vez, começo a usar drogas um pouco mais pesadas e quando vê ele se torna um viciado e a mudança comportamental é 100%, tanto física quanto psicológica e tudo que traz de ônus para a vida dele e para a família, porque muitas vezes famílias inteiras são destruídas a partir de um filho usuário de drogas. Nós estamos falando da droga que chega nas cidades, mas também no campo, que chega nas grandes cidades e também no interior. E é sobre esse tema complexo, difícil, que nós estamos falando com você e dando as dicas de como o governo está agindo nessa área e como pretende transformar esse programa num programa pioneiro em nível nacional. Valdo, aí nós começamos a pensar, essa situação toda de violência, esses dramas familiares, essa cisão familiar, as pessoas acabam então entrando no mundo das drogas, acabam nas ruas. E aí, quando vocês detectam uma pessoa que está vivendo nas ruas, atirada, envolvida com droga, vocês a consideram como irrecuperável? Tem uma chance de recuperação? Quanto tempo? Como é que funciona esse trabalho? Sérgio, é óbvio que é muito mais fácil fazer prevenção do que o tratamento, claro, especificamente, porque a pessoa acometida de uso de substância, automaticamente ela tem que fazer toda uma desintoxicação, é todo um trabalho psicossocial também e é muito mais difícil. Óbvio que nós temos casos, inúmeros casos de pessoas que estão sendo tratadas. Como eu disse, hoje nós estamos existem dois trabalhos, um voltado para moradores de rua, onde a gente tem, onde nós fazemos a proximidade deles para a redução de danos, que é dar uma qualidade de vida para eles, para que eles possam ter a alternativa de sair desse consumo e buscar um tratamento, né, que nós fazemos lá no CREPAD, que é o Centro de Tratamento de Dependentes Químicos aqui em Porto Velho, e encaminhamos para as comunidades terapêuticas. Fora isso, nós temos a questão das pessoas que não estão nas ruas, que muitas vezes na casa a mãe identifica, que liga lá para nós no CREPAD, nós mandamos, como eu disse, a equipe dos Anjos lá, que é uma equipe multidisciplinar, nós temos comunidades, nós temos roda de terapias dentro do próprio CREPAD, do qual a gente desenvolve o tratamento. Então, existem dois ou três tipos de tratamento. Um deles é aquele que a gente trata com terapia emocional junto com a equipe disciplinar, e existe a questão do tratamento com medicação mesmo, né, que é aqueles que precisam ser internados compulsório, que muitas vezes a justiça inclusive nos encaminha, e esses são tratados junto com a rede de saúde, sob o Sistema Único de Saúde, através da Secretaria de Estado de Saúde. Então a gente faz essa interligação, né, dos grupos, da rede como um todo, para poder atender essa pessoa, né? A gente, quando anda na rua, sim, todos nós vivemos essas pessoas atiradas, e como você disse, muitas vezes a gente faz de conta que elas não existem, né? Vocês vão atender essa gente. E esses depoimentos dessas pessoas deixam a gente emocionado? Vocês entram em transe quando ouvem algumas coisas assim? Dá para deixar a gente com vontade de chorar muitas vezes? Sérgio, não só chorar, como eu acredito assim, ó, quando a gente faz um trabalho com moradores em risco, de moradores de rua, eu particularmente sou muito claro em dar um depoimento que você recebe mais do que você dá. Entendi. Porque a gente ouve cada história, porque essas pessoas que realmente a gente finge que elas não existem, onde a gente transita pela capital de Porto Velho e elas estão às vezes nos bueiros, nos terrenos baldios abandonados, na frente da rodoviária, nos canteiros, e que a gente finge que elas não existem, todas elas têm história, todas foram pai de alguém, mãe de alguém, como disse, irmão de alguém. E todas têm uma história, muitas vezes se conflitam, inclusive com as nossas histórias
pessoais. Eu me deparei com pessoas que são formadas, que têm uma formação acadêmica e que estão na rua, pessoas que tiveram pai de família e mãe de família que de repente perdeu a mãe numa questão desastrosa, né, uma questão terrível, e logo em seguida filho também morreu e a partir dali ele começou com consumo de álcool e depois ele foi se... né, então são histórias fantásticas, pessoas que vieram trabalhar nas usinas e num determinado momento tiveram sua documentação roubada e a partir daí ficaram perambulando pelas ruas da capitais e depois com vergonha de já ter entrado no vício das drogas, tiveram vergonha de retornar para suas famílias, preferiram ser pessoas que como se tivessem sumido do mapa. Então nós temos histórias diversas, sabe? Pessoas grávidas, pessoas com portadores de HIV que estão pelas ruas abandonados pela família, questão homossexual de pessoas que não foram aceitas pelo pai, pela mãe e a partir daí se revoltaram. Então as histórias, Sérgio, são inúmeras histórias e que servem de lição de vida inclusive para nós, para se fortalecer. Outra coisa muito gratificante de visualizar e parabenizar é a população porto-velhense, a população como um todo, inclusive do interior que a gente vê, porque o Estado a gente tem feito esse trabalho, né, e fortalecido esse trabalho a nível institucional, mas os grandes mentores desse trabalho são as pessoas solidárias. O que a gente vê de gente solidária nas ruas, as comunidades cristãs, evangélicas, né, sociedade civil organizada, elas estão na rua constantemente distribuindo sopa, acolhendo essas pessoas, tentando fazer a sua caridade, fazer o seu pouquinho, sabe, muitas vezes até sem condição nenhuma. Então a gente vê o quanto a população rondoniense tem um coração gigantesco, sabe, o coração do porto-velhense, da população rondoniense como um todo é muito grande, sabe. Então a gente precisa organizar isso de forma, porque necessariamente só alimentar ou só dar uma roupa, de repente a gente inclusive vai estar contribuindo para que ele continue naquela condição. Então assim, a gente quer capacitar e trabalhar todo mundo, todos os municípios, a população porto-velhense, para que a gente saiba como abordar essas pessoas, que saibam, queremos instruir um pouco mais sobre a rede que nós temos de tratamento, para quê? Para que as pessoas que fazem solidariedade também possam estar encaminhando essas pessoas, vocês vão ser também colaboradores no processo de recuperação, né? Então assim, fico muito feliz do espaço justamente para que a gente possa... vamos chamar a comunidade. Bom, nós temos, eu já falasse em vários projetos para a capital e para o interior do estado, Valdo. Como é que nós estamos em relação a isso? Porque lá também as drogas chegaram, né? A zona rural, as pequenas propriedades, em tudo que é canto tem droga hoje. Nós não podemos esquecer que até a nossa situação geográfica contribui para isso, né, Sérgio? Porque na verdade nós somos um estado de fronteira, né? Estamos na fronteira de portal de entrada de drogas. É verdade. Né? Então a facilidade do trânsito de drogas no nosso estado é muito grande. E essa chegada da droga no interior muito forte, principalmente nas escolas, o traficante, as pessoas, é óbvio que quando ele não encontra mais espaço na capital, ele migra para o interior, né? E vai buscando espaços para poder... E a superintendência tem feito o seguinte, esses projetos que eu acabei de falar contigo, nós estamos lançando na capital como projetos pilotos, para ver tudo que dá certo, o que não dá muito certo, qual é o plano de aplicação, e vamos estar descendo ele para todos os municípios, como políticas de Estado, para que os municípios possam se apropriar disso junto da população e a gente possamos desenvolver esse trabalho em todo o Estado. A princípio, por exemplo, já tem um município que nós vamos estar descendo, que é o município de Ariquemes. Nós vamos estar dia 3, 4 e 5 em parceria com o prefeito local, com a prefeitura, e nós vamos estar levando esses projetos, discutindo nas escolas, estabelecendo metodologia para ser aplicada no município. Iremos fazer isso consecutivamente em todos os outros municípios do Estado. Ou seja, empoderar o Estado de Rondônia na política nacional sobre drogas. Um dado curioso, o nosso país fala de drogas, tem Secretaria Nacional de Drogas, tem Senas e tal, mas hoje não existe um modelo específico de 100% de aceitação. Então, assim, cada estado está desenvolvendo o seu modelo. Por quê? Porque existem particularidades e peculiaridades em cada município e em cada estado. E Rondônia, nossa grande missão é encontrar o nosso modelo para atuarmos e nos tornar referência nacional em políticas sobre drogas. E se Deus quiser, a nossa população, a gente diminuir ou erradicar esse mal. Bom, esse é uma coisa preocupante. O número de pessoas envolvidas com droga está crescendo assustadoramente, como se imagina, ou não? Ou há um número
base e daí não cresce muito? Como é que funciona isso? Não. O número tem crescido alarmante. Alarmante. Por exemplo, e a gente vê as instituições fazendo campanhas, de certa forma, um tanto quanto isoladas. Por exemplo, nós tivemos campanha recente do Detran que foi bem forte sobre a questão do álcool, que não deixa de ser uma droga, né? A primeira é o portal de entrada, porque é uma droga legalizada, e a partir daí vem todas as outras. O Ministério Público, Tribunal de Justiça e todas as entidades trabalham fortemente nesse trabalho. Entendi. Né? Mas é o que eu estou falando. Está faltando uma coordenação geral. Isso. Então a intenção hoje é que a gente possa unir força, transversalizar tudo isso, né? Para que juntos nós somos todos muito fortes, né? Porque aí você pega um Detran da vida, você pega Ministério Público, TJ, a CEPOAD, CESAL, que é importantíssima, né? A Secretaria de Estado de Saúde, secretarias municipais, né? A CECEL, esporte, não existe nada que tira mais o jovem do que o ano que vem nós temos aí uma Olimpíada, né? Rondônia hoje nós temos alguns jovens aí campeões a nível nacional, né? Em algumas categorias. Então assim, o jovem precisa se espelhar nesse pessoal. Então, como eu digo, é muito mais fácil fazermos prevenção, as boas práticas, voltarmos para a escola, falar abertamente sobre esse assunto nas rodas, não com palestras, não com aquela coisa de sentar cansativo. Não, o jovem não tem esse perfil hoje, principalmente o jovem hoje que está antenado com redes sociais, né? Com uma linguagem totalmente diferenciada. Então, assim, nós temos que fazer com que o jovem conversem com o jovem, né? Que eles possam traçar perfil, debater o tema, né? Sobre o que é legal das drogas e tudo que consequência, a palavra é essa, consequência. Tudo que ela pode me trazer, essa é uma brincadeira que custa cara, e custa muito cara, né? Ela deixa resquícios para a vida toda, tanto para a família quanto para ele. Então é escolha, o jovem hoje ele é muito dinâmico, então qual tipo de escolha o jovem vai fazer? E esse é o grande papel social nosso, né? Que a gente vê vocês como formadores de opiniões, né? São uma ferramenta gigante para nós, porque vocês chegam a muitas pessoas, são, como eu disse, formadores de opiniões e têm o conhecimento da área para poder falar sobre. Então, você acabou de dizer, unir todo mundo nesse propósito. Esse é o grande desafio, que a gente possa todo mundo ecoar uma única coisa, que é drogas, problemas de todos. Então é problema meu lá no meu bairro, quando eu começo a abandonar a praça para deixar que o usuário vá lá. Tipo assim, eu não levo mais minha família pra praça, por quê? Porque eu tenho medo de ir lá, porque lá virou um ponto de droga. A sociedade, ela é forte, unida ela é forte. Então assim, se estão tomando esses espaços, nós temos que ir lá e tomar eles de volta. Vamos chegar lá e vamos fazer o campeonato de futebol, o campeonato de vôlei, né? Vamos brincar com as nossas crianças e vamos afastar esse mal que está tomando conta. É verdade. Interessante esse raciocínio de que a sociedade pode impor a sua presença, inclusive para afastar desses locais, né? Sim. É que as pessoas têm muito medo da violência também, né? Antes de encerrar, Valdo, eu queria te falar um pouquinho sobre a questão da droga. É mais psicológica, emocional ou é mais de segurança pública? Aí também eu vou dizer, são N fatores. O emocional, sem dúvida nenhuma, né? Porque a pessoa que faz uso de um entorpecente, ela tem uma lacuna dentro dela, seja uma depressão, um problema familiar ou algum fator psicológico que está influenciando, né? Ou, como dissemos, o meio onde ele vive, né? A facilidade de chegar ao consumo, o uso, ele também é um fator que depende, lógico, da segurança pública e de todos os meios governamentais, porque para que a gente possa impedir, né? Mas se a gente inibir o usuário, se não tiver usuário, automaticamente a demanda, né, diminui e automaticamente a gente vai erradicando esse mal das proximidades da família brasileira. Então eu acho que é um contexto, Sérgio, e volto a dizer, não é uma temática fácil, concordo plenamente com você. A única coisa que eu me proponho é não trabalhar a utopia, sabe? Eu sou um cara que eu acredito naquilo que eu trabalho. Eu acho o seguinte, nós podemos plantar uma semente. Entendeu? Essa semente, ela gera a árvore e fruto. Põe um documento em branco aqui que eu quero assinar aqui em branco pro Valdo. Para esse eu assino em branco. Valdo, muito obrigado pela presença. Nós queremos colocar nossa SIC TV toda à disposição desse programa, que ele é de grande importância para toda a sociedade rondonense. Queremos convidá-lo e convocá-lo para voltar aqui quantas vezes quiser para falar sobre isso, porque nós precisamos
fazer de tudo, mexer em tudo que é possível, reunir todas as forças possíveis para combater a droga. 30 segundos para sua mensagem final. Ok, eu quero agradecer muito, Sérgio, a oportunidade de ter aberto esse espaço para a gente falar com o telespectador, para as pessoas de casa. Agradecer a SIC TV, na pessoa do Everton Leone, que tem sido sempre um parceirão nosso, né? Eu me sinto em casa quando venho dar uma entrevista aqui, porque, como eu disse, são formadores de de opinião, pessoas muito respeitadas, temos maior consideração por vocês. E o grande objetivo para quem está nos vendo e ouvindo nesse momento é unir força, gente. É a gente não desistir do ser humano, né? As pessoas que estão acometidas de drogas têm motivo. Ninguém está ali simplesmente por safadeza ou por uma brincadeira, ou mesmo se estivesse, nós não podemos desistir da raça humana. Então, assim, que todos nós possamos nos envolver nesse projeto, tomar conhecimento dele, fazer parte como um todo. Juntos somos todos muito fortes. Valdo Alves, muito obrigado pela sua gentil presença, que nos ajudou a entender esse projeto. Nós vamos continuar falando nele aqui muito tempo e vamos começar também daqui a pouco a trazer os resultados para vocês acompanharem. Para você aí de casa, um grande abraço, cuide-se do trânsito, nada de beber, longe das drogas, cuida dos seus filhos, abrace o seu filho para que as drogas não os abracem. E agora vou usar uma frase do Valdo: não desista do ser humano. Continue agora com a melhor programação da TV Rondonense, SIC TV, e com a melhor programação nacional, Rede Record de televisão.